Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Essa é a segunda parte da transmissão nesse dia de hoje. Glórias a Deus. A primeira parte, eu acredito que você entendeu o recado da parte de Deus. Nessa segunda parte, nós vamos ter uma compreensão mais profunda. O porquê que Deus não quer que o seu povo se misture e ande nos estatutos dele. Entendeste? A nossa nação não pode copiar as outras nações, porque aqueles que seguem copiando as outras nações, seguindo as suas imoralidades, depois, no final, o Deus que fez o céu e a terra há de cobrar a cada um de nós. Por isso que nós temos que ter o pensamento em Deus. O homem, quando não tem, a mulher, quando não tem o pensamento em Deus, comete coisas terríveis. Por isso, meu irmão e minha irmã, preste muita atenção no que eu vou falar nesta mensagem aqui no dia de hoje, que é um alerta para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 em diante. A leitura vai ser um pouco extensa, mas se faz necessidade para que você possa compreender o que é que Deus quer falar contigo aqui hoje. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Vamos então à leitura da palavra do Senhor. E se você quiser curtir, comentar e compartilhar, curta, glórias a Deus, a salvação de uma alma. Comente a Bíblia Sagrada e compartilhe que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo e ainda leva para os céus. E se você quiser cutucar, cutuque o inferno falando a verdade do Evangelho para a restauração das vidas. Vamos à leitura da palavra de Deus. 2 Reis, capítulo 17, do versículo 7 em diante, que diz assim: E sucedeu assim, por os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizera subir da terra do Egito, e debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses, e andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. E os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram altos em todas as suas cidades, desde a torre dos Atalaia até a cidade forte, e levantaram estátuas em imagens de fundição de bosque, e todos os altos dos outeiros, e debaixo de todas as árvores verdes, e queimaram ali incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante deles, e fizeram coisas ruins para provocarem a ira do Senhor, e serviram aos ídolos, dos quais o Senhor lhe dissera: não fareis essas coisas. E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais e que eu lhe enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvido, antes de endurecer a sua cervez, como a cervez de seus pais, e não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram seus pais, também os testemunhos com que protestara contra eles, e andaram após a vaidade, ficaram vãs, como também após as nações que estavam em roda deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizesse com ela. Deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal.
Também fizeram passar pelo fogo os seus filhos e suas filhas, e deram-se de adivinhações, e creram em agoeiro, e venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a sua ira, pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel, e os tirou de diante de sua face. Nada mais ficou, senão a tribo de Judá, e até Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram nos estatutos que Israel fizera, pelo que o Senhor rejeitou a toda a semente de Israel, e os oprimiu, e os deu nas mãos dos seus despojadores, até que os tirou de diante de sua presença. Porque depois que o Senhor rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram rei a Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão apartou a Israel de seguir o Senhor, e os fez pecar em um grande pecado. Meu Deus! Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Nessa leitura de hoje, que nós acabamos de ler, aqui você entende o porquê que nós não devemos se contaminar com as coisas do mundo, que nós não devemos se contaminar com as coisas dessa vida e que nós não devemos seguir os estatutos de nações. Observando a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o povo de Israel era um povo que Deus separara para poder o adorar, para poder obedecer os mandamentos de Deus, para ser diferente de todas as nações. Quando Deus separa esse povo, os tirando da terra do Egito e os levando para uma terra melhor, ali tão somente, depois que a vida deles melhorou um pouco, eles começaram a se apartar dos mandamentos de Deus, começaram a se afastar daquilo que Deus havia os ordenado, que era obedecer a sua palavra. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, os filhos de Israel viraram as costas para o Criador. Sabe o que aconteceu com isso? Começaram a tomar decisões, começaram a fazer coisas que aos olhos de Deus é abominável. Começaram a aceitar a abominação, a imoralidade, o incesto, a zoofilia, entre outros pecados, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Os nossos dias atuais não está diferente. Quando você vê um homem ou uma mulher que diz que aquele é melhor e o outro não é, e você vai observar o detalhe que aqueles que eles acham que é melhor vai contrário a tudo aquilo que a palavra de Deus condena. Meu amigo e minha amiga, o que Deus quer para a nossa nação é que seu povo seja santo, porque seja santo como ele é santo. O que Deus quer para a nossa nação é que nós venhamos a obedecer a palavra de Deus, porque uma vez escolhendo o errado, saindo da palavra do Senhor e seguindo os seus próprios caminhos, o mal acontece conforme a Bíblia diz. A Bíblia diz que os homens plantarem, eles vão colher. O que semear, vai colher. Por isso que nós devemos observar a palavra do Senhor. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a Bíblia diz que eles deixaram os mandamentos do Senhor e começaram a se igualar às outras nações. O que está acontecendo nos nossos dias atuais, irmão? Muitas nações estão se igualando com as outras. Eu vou falar, aceitando tudo quanto é tipo de pecado, e eles dizem que aquilo é liberdade. Não é liberdade, é libertinagem, e segundo a palavra de Deus, é abominação, é imoralidade, é incesto e é zoofilia. E quem comete tais coisas, de acordo com a palavra de Deus, Deus os cobrará. Quando eu olho aqui a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o versículo 8 diz assim: andaram nos estatutos das nações, que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel, e nos costumes dos reis de Israel. Eles começaram a querer se igualar às outras nações, começaram a querer se igualar ao mundo, começaram a querer fazer uma média, dizendo que nem tudo é o que está escrito. Meu amigo
e minha amiga, de acordo com o que eu li na palavra de Deus, se não for conforme está escrito, nunca herdarei o reino dos céus. Vai herdar o inferno. Agora, chegar no céu, você não vai chegar. O versículo 9 diz: e os filhos de Israel fizeram secretamente coisas que não eram retas contra o Senhor seu Deus, e edificaram alto em todas as cidades, desde a torre dos Atalaia até as torres fortes. Olha, era secreto. Eles achavam que ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. Por mais secreto, escondido e oculto que sejam as práticas humanas, aos olhos de Deus, tudo Ele vê. Porque no livro de Salmo diz que os olhos de Deus enxergam tudo na terra, e há um memorial aonde as nossas obras, aquilo que a gente pratica, é escrito. Por isso que nós, antes de qualquer coisa, qualquer decisão ou prática humana, devemos ver se está enquadrado com os mandamentos de Deus. Se não tiver, se você vê que a palavra de Deus condena aquilo ali, não faça, porque a lei da semeadura, ela entra em prática. Semeou, vai colher. Vai colher. Aí o versículo 10 diz assim, ó: e levantaram estátua em imagem de fundição de bosque em todos os altos e outeiros, e debaixo de todas as árvores, e queimaram incenso em todos os altos, como as nações que o Senhor transportara de diante dele, e fizeram coisas ruins, provocaram a ira do Senhor. Meu irmão, minha irmã, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo, os homens desta vida, deste presente século, tem provocado a ira de Deus. Deus tem cobrado na terra. A Bíblia diz: se o julgamento começa pela casa de Deus, qual será o fim dos infiéis, irmão? Você já reparou quantos pastores já foram recolhidos? Você já reparou quantas missionárias já foi recolhida? Deus está recolhendo antes. Sabe por quê? Olha o que a Bíblia diz: não viva demasiadamente impiamente, senão morrerias fora do seu tempo. Existem pessoas que Deus está recolhendo antes do tempo, porque lá na frente Deus já está vendo que essa pessoa vai se desviar, vai se conformar com esse mundo. E a Bíblia diz o quê? Não vos conformeis com esse mundo, antes o transformai pela renovação do vosso entendimento. Por isso que eu não posso apoiar um homem que vai dirigir a nossa nação, que está querendo aprovar leis que a palavra de Deus condena. A palavra de Deus condena o aborto, condena os vícios de todos os níveis que você imaginar, condena a prostituição. A palavra de Deus condena tudo aquilo que se define como pecado. E o que se define como pecado, irmão? A abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Então eu não posso apoiar um tipo de homem que vai dirigir a nossa nação, que vai aprovar aquilo que a palavra de Deus condena, irmão. Eu vou apoiar sim aquele que declara Deus, pátria, família e liberdade. E que desde o início sempre declarou Deus, pátria, família e liberdade. Conscientemente, irmão, eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Mas muita gente vai dormir com a consciência pesada, porque sabe o que é certo decidir e não quer decidir. Ah, irmão, vou votar nulo. Não vou votar, vou pagar multa e não vou votar. Está em cima do muro. Conforme anteriormente eu falei, mais cedo, o muro foi o diabo que fez. De um lado, Jesus está dizendo Deus, pátria, família e liberdade. Do outro lado, o diabo está quietinho. O diabo nem quer falar mais nada. Sabe por causa de quê? Porque as falas do diabo assustou muita gente. Então o diabo está quieto. E os que estão em cima do muro, ô seu Satã, não vai falar nada não?
Aí o diabo vai dizer, eu não, o muro já é meu. Daqui a pouquinho você cai para cá e você vai ver aquele paraíso de tormenta que você jamais imaginou. Meu irmão e minha irmã, se você olhar a Bíblia Sagrada aqui em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 8 e diante, quando o povo de Israel pegou um caminho que não era para pegar, saindo assim dos mandamentos, estatutos, da lei, da palavra do Senhor, todos eles entraram debaixo de maldição, e todo nível de maldição escrito desde o Gênesis até o período em que os homens começaram a pecar. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que eles pereceram, passaram necessidade e adversidade. A Bíblia diz que chegou até um período em que eles comeram tudo quanto é tipo de animais que no livro do Levítico havia os proibidos de comer, e eles começaram a comer gato, começaram a comer cachorro, começaram a comer rato, começaram a comer tipo de espécie que a palavra de Deus condenava, e por último eles começaram a se alimentar de carne humana, porque a fome percorreu a terra por causa da imoralidade e pecado que eles assim praticaram. E não é inventação da minha cabeça não, tá? Tá na palavra de Deus, tudo isso que eu tô falando, tudo isso que eu tô falando está na palavra de Deus. Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dormes e Cristo te esclarecerá. Levanta dentre os mortos e Ele te anunciará aquilo que você precisa fazer, saber, se comportar e decidir. Glórias a Deus. Sirva a Jesus, irmão, há mais de 20 anos. Nunca deixei o homem me manipular. Eu posso ter até tomado algumas decisões sem perceber a maldade daquela pessoa, mas hoje você só não percebe se você não quiser, irmão. Aqui, ó, você pode pesquisar para saber quem está falando a verdade, para saber quem está mentindo, tentar até ocultar as mentiras do tal homem, mas ainda você consegue pegar as coisas que estão lá. Mas quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, o versículo 13 diz assim, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo, convertei-vos dos vossos maus caminhos e guardai-vos os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais, e que eu os enviei pelo ministério dos meus servos, os profetas. Irmãos, irmãs, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se quiser continuar comigo, me seguindo nas redes sociais, pode continuar. Se quiser, se não quiser mais, pode sair numa boa, excluir, me bloquear, fica à vontade. Mas esse endereço aqui, a verdade que se tiver de ser falada, vai ser falado. Porque Deus me levantou para isso. Deus usou diversos tipos de profeta, em diversos tipos de tempo, para despertar homens e mulheres, para que eles parassem de pecar, para que eles parassem de cometer abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, para que eles parassem de cometer pecado dos vícios, de todo tipo de nível de vício. Meu irmão e minha irmã, tudo nessa vida um dia vai ter um preço e uma cobrança aos olhos de Deus. Em todos os tempos, épocas e lugares, Deus levantou homens e mulheres para que viessem pregar a verdade. A Bíblia diz que Deus usou até a natureza para que os seres humanos viessem se despertar. Deus usou Jonas, usou Elias, usou Moisés, Josué, Isaías, Daniel, Eliseu, usou homens e mulheres para que viessem despertar para a verdade do Evangelho. Quando diz aqui pelo ministério de todos os profetas, é que depois não vai haver desculpa de você chegar diante de Deus e falar, ninguém me avisou, Senhor, ninguém me avisou. Deus usou a natureza, até a natureza, para que homens e mulheres viessem acordar. Meu Deus do céu, Deus usou as espécies do ar, as espécies da terra, as espécies do mar. Como assim, irmão? As espécies do ar, Deus usou o corvinho para levar alimento para o profeta. A espécie da terra, Deus usou a jumenta falou. A espécie do mar, Deus usou o grande peixe para pegar o profeta em desobediência, para que ele viesse a retornar e pregar o evangelho como o evangelho é. Por isso, meu irmão, a Bíblia diz, discernir os espíritos. Quando eu leio a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus,
ninguém vai escapar no dia do juízo, da cobrança de Deus. Porque você pensa que não? A nossa vida, nessa vida, é passageira. Um dia, e em breve, nós atravessaremos desta vida para outra e vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamento, palavras e comportamento nessa vida. Tudo aquilo que nós achávamos que era liberdade e não era liberdade, era pecado, aos olhos de Deus vai ser cobrado. A Bíblia fala sobre o memorial. A Bíblia fala que cada um foi julgado segundo as suas obras. E aqui, ó, se você for ler essa passagem toda, em 2 Reis, capítulo 17, do versículo 8 em diante, os homens viraram as costas para Deus e preferiram seguir os seus próprios caminhos. A única coisa que me alegra, que me refrigera nessa hora, que eu fazendo a minha parte e decidindo-me corretamente, eu vou ter o refrigério. Mas aqueles que pecaram sabendo a verdade, decidiram ainda assim erradamente, como o povo de Israel aqui, vão pagar o preço, irmão. Vão pagar o preço. Você entendeu? Eu não estou praguejando a ninguém, estou mostrando a verdade como ela é. Você sabe o que decidir, você sabe o que é certo. Você está se vendendo por causa de carne, por causa de bebida, por causa de picanha. Será que você não tem condição de trabalhar para você comprar o que você precisa? Será que você ficou 4 anos nesse governo aí comendo ovo? E agora quando aparece um que está te oferecendo falsamente carne e bebedeira, você está acreditando na mentira? O pai da mentira é o diabo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Enquanto que o outro está te oferecendo a vara de pescar. Um está te dando peixe de mão beijada, mas você vai se alimentar daquele peixe e vai acabar. O outro não, está te oferecendo a vara de pescar e a rede, que quer dizer o trabalho, para você ter o teu sustento. E você se deixou se persuadir, se deixou se levar pelo engano, assim como o povo de Israel, escrito aqui, irmão. Veja a consequência de uma decisão errada, está na Bíblia também. Quando o homem e a mulher decidem erradamente e não busca no conselho de Deus e não busca a orientação do Altíssimo, a Bíblia diz que tu semeares, tu vai colher, irmão. Jesus falou: seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Por isso que está aqui nessa leitura. Glórias a Deus. Siga os estatutos de Deus. Cuidado com a vida fácil, porque um dia esta vida fácil vai te levar para a miséria. Você entendeu? Não é espraguejamento. Se você pega um mapa geográfico, assim como o mapa geográfico de Israel escrito aqui, ao redor de Israel tinha nações. E essas nações eram nações pagãs que tinham seus estatutos imorais. Eles querem trazer imoralidade para a nossa nação, irmão. E se essa imoralidade penetrar em nossa nação, assim como eles querem empurrar o pecado para dentro da igreja, e após o pecado vai vir as maldições. No livro do Apocalipse, que é o livro das revelações de Deus, a Bíblia diz, lá no livro das revelações, quer ver? Eu vou ler lá, meu irmão. Vou voltar para aqui de novo, mas eu vou ler lá. Eu vou ler lá. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 20. Abra sua Bíblia aí, por favor. Abra sua Bíblia que você vai ver quais são as maldições. Depois não adianta chorar não, tá? Ah, Deus, eu não sabia. Você tá sabendo sim. Você só tá fingindo. Você é fingido. Você sabe muito bem o que é correto decidir. Ó, Apocalipse capítulo 22. Versículo 18 e 19, ó.
Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito nesse livro. Ah, irmão, mas ninguém está fazendo nada disso, não está não, né? Tudo virá pela força da lei. Se entrar um imoral para dirigir a nossa nação, esse imoral vai aprovar leis pecaminosas e vai querer empurrar para dentro da igreja. E se empurrar para dentro da igreja, qual é a consequência aqui, ó? Acabei de ler, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa a mais, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Vai lá ver as pragas que estão escritas nesse livro. Vou te dar aqui, ó, as pragas que foram sobre o Egito. Vê lá as pragas. Aí se você pegar todas as pragas, desde o Gênesis até o Apocalipse, meu irmão, vai acontecer igual está acontecendo com as nações circunvizinhas aqui do Brasil. Pega um mapa geográfico, joga aí no Google, pega um mapa, escreve assim, ó, mapa geográfico, comunismo e socialismo. Veja o que aconteceu com as nações ao redor. O povo que decidiu erradamente, é isso que eu quero que você entenda. Tudo vai ter uma consequência. Vai acender a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, irmão. Eu não estou botando medo, não. Eu estou falando o que está escrito. Vai acontecer. Porque Deus é contra o aborto. Deus é contra os vícios de diversos níveis. Deus é contra a prostituição. Deus é contra os... Eu vou falar. Tá escrito aqui, irmão. Deixa de ser teimoso. O espírito maligno, Satanás e os demônios está trabalhando a todo vapor para destruir até a nossa nação e destruir a igreja. E tá vindo pela força da lei, tá? Conscientemente, se você colocar aquele imoral lá e aquele imoral aprovar leis que a palavra de Deus condena, você que colocou lá, é você que vai pagar o preço. Porque aqueles que conscientemente decidiram o correto, Deus os guardará. Vai haver refrigério mesmo sofrendo. Mas você que foi um imoral e que decidiu erradamente, todas as maldições escritas nesse livro virá sobre você. Tô falando como profeta dessa nação. Tô falando como profeta desse país. Tá escrito aqui, ó. Tá escrito aqui. Se for aprovada essas leis que a palavra de Deus condena, você que foi omisso e concordou com isso e não lutou pelo teu país, Deus vai te cobrar. Meu Deus do céu, tô sentindo a presença de Deus muito forte aqui, irmão. Vou entregar todo dia que hoje eu já ia parar, mas o Espírito Santo de Deus está falando comigo. Fala, meu servo, abre tão somente a tua boca e profetiza. Eu vou repetir aqui de novo. Apocalipse, capítulo 22, do versículo 18 a 19. Hoje eu vou dormir com a consciência tranquila e você vai dormir com a consciência pesada se você decidir erradamente. Tá aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, eu vou falar. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que está escrito nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra da profecia deste livro, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que está escrito nesse livro. Além de você ser maldito, tu ainda vai perder a salvação, que é o que diz aqui. Ah, irmão, é secreto. Aos olhos de Deus nada é secreto. Entenda isso. Aos olhos de Deus nada é secreto. Sabe por causa de quê?
A Bíblia diz que Deus sonda a mente e o coração. Ele nos deu o livre-arbítrio para a gente decidir. Concordo que a Bíblia diz não é por força e nem por violência, mas aquilo em que tu decidir é o que te vai te julgar no juízo final, no tribunal de Cristo. Entendeu? Entendeu? Vamos voltar de novo. 2 Reis, capítulo 17, e continuando a leitura, versículo 14. Porém não deram ouvido antes de endurecer a sua cerveja, como a cerveja de seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Vou falar de novo. Clica aí, joga no Google, mapa do Brasil, escreve mapa do Brasil, comunismo e socialismo. E vê ali o que aparece para você ver. Aí você vai ver as nações vizinhas nossa, o que aconteceu porque eles decidiram erradamente. O que aconteceu em Cuba, o que aconteceu na Venezuela, o que aconteceu na Nicarágua, o que aconteceu na Colômbia e o que está acontecendo agora na Argentina. E você quer que eu continue falando o que aconteceu no Brasil? Está repreendido em nome de Jesus. O nosso país não vai para a miséria, não. O nosso país não vai se afundar, não. O nosso país vai ser um país de paz, de tranquilidade. Vai ser um país onde os santos estarão falando a verdade, onde as pessoas verão para o Senhor. Mas por isso, meu irmão e minha irmã, desperta do que dormes e Cristo te esclarecerá. Deus está te esclarecendo aqui hoje. Eu poderia estar quieto, poderia estar na minha, mas o Espírito de Deus me incomodou, irmão. O Espírito de Deus me incomodou. Só essa semana eu tive 3 sonhos terríveis. Não contei para ninguém ainda, porque o Espírito de Deus não me autorizou a contar. Não consegui nem mais dormir direito. Mas hoje sim, eu vou dormir com a minha consciência tranquila. E você vai dormir com a tua consciência pesada. Porque você está querendo decidir erradamente. De um lado, Jesus está falando Deus, pátria, família e liberdade. Do outro lado, Satanás está falando venha para o socialismo, comunismo, para a miséria e para o desemprego. É você quem vai escolher o teu final. Ah, irmão, mas eu não moro lá fora. Se aconteceu lá fora, não tenho nada a ver com isso. É mesmo, é? É mesmo, é? Ah, Deus está no controle do Brasil. É mesmo, é? Deus está no controle do Brasil? É, Deus está até no controle, concordo contigo, mas Deus não vota, quem vota é você. Lá fora, se o caos e a miséria tá lá, foi porque eles decidiram erradamente, confiaram no homem, por causa de um pedaço de picanha, por causa de uma bebidinha, e agora estão lá, estão fazendo churrasco de coisas que você nem imagina. Ah, você não imagina porque você não pesquisa, né? Você não pesquisa. Você depende da pesquisa dos outros. Você tem que pesquisar independentemente, igual a gente pesquisamos. E hoje eu tenho a minha conclusão, a minha verdade, a minha opinião e a minha decisão. Porque eu quero dormir com a consciência tranquilinha. Mas você vai ficar com a consciência pesada. Porque você vai decidir erradamente. Depois as coisas vão começar a acontecer. Aí você vai perceber, meu Deus, olha a besteira que eu fiz. Tá recente, irmão, país recente aqui. Indo para miséria e por causa Argentina. Próximo passo agora é o Brasil. E você vai querer isso? Eu não vou querer. Por isso que eu estou fazendo a minha parte. E ainda se acontecer, tomara que não, mas se acontecer qualquer coisa, a minha parte eu fiz. Vou olhar para o alto, Deus, como profeta do Senhor, como servo teu, há mais de 20 anos te seguindo, fiz a minha parte. Se quiser me recolher, pode até me recolher hoje. É melhor estar no céu do que ver o sofrimento das pessoas por uma decisão errada. Glórias a Deus. Aí vamos continuar, versículo 15. E rejeitaram os estatutos e o concerto que fizeram com seu pai, como também os estatutos e testemunho que protestaram contra eles, e andaram após as vaidades e ficaram vãs, como também após as nações que estavam em redor deles, dos quais o Senhor lhe tinha dito que não fizesse como elas. Deus está falando que tinha aqui, ó. Não faça como as nações ao redor. Vou ler de novo, porque o Espírito de Deus falou algo comigo aqui no meu coração. Vou ler de novo aqui, ó. E rejeitaram os estatutos e o concerto do Senhor que está aqui.
Ó, vamos lá. Que fizera com seus pais, como também o testemunho, e que protestara contra eles, e andaram após as vaidades, ficaram vãs, como também após as nações que estavam em redor deles, das quais o Senhor lhe tinha dito que não fizera como elas. Não faça como as nações ao redor, aonde os povos lá decidiram errado e agora estão pagando preço. Deus está falando contigo aqui hoje. Você tem que decidir, irmão. Você tem que se decidir, irmão. Ou você escolhe estar com Jesus Cristo, que é Deus, pátria, família e liberdade, ou você escolhe estar com Satanás, que é socialismo, comunismo, miséria e sofrimento. É você que tem que decidir. Glórias a Deus. Mais claro do que isso, é só desenhando. Não tem... Será possível que eu vou ter que desenhar para você entender? Ainda que depois me persigam, falam mal de mim, tô preocupado com isso não, irmão. Eu já tô acostumado com esse negócio de perseguição, tá? Tô acostumado com isso. O importante é, eu não posso guardar para mim a verdade e depois ficar com a consciência pesada porque eu não falei a verdade. Ah, irmão, mas o pastor fulano de tal falou que não é assim. O pastor fulano de tal, ele falou para mim não se preocupar porque o voto é secreto. É mesmo? Esse pastor aí é enviado do diabo, irmão. Esse pastor aí é possuído por Satanás, porque o pastor verdadeiro conscientemente vai ensinar o povo a discernir entre o certo e errado, vai ensinar o povo o que é melhor, porque o povo de Israel, quando ficou sem ensinadores, pereceram. Ah, quer mais uma revelação? Peraí, eu vou te dar. Olha onde esse falso pastor, ou esse falso ministro da palavra de Deus está aqui, ó. Lamentações de Jeremias. Aqui, eu vou te mostrar até em Lamentações de Jeremias, que as mulheres santas se alimentaram de carne humana, para você depois não pensar que é coisa da minha cabeça que eu tô falando, tá? Vamos lá, então, abra sua Bíblia aí, em Lamentações de Jeremias, capítulo 4, irmão. Tá muito quente aqui, chega, tô suando, tô com vontade até de terminar. Mas o Espírito de Deus está me inspirando para falar nessa hora. O Espírito de Deus está me trazendo inspiração para falar. Lamentações de Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Olha onde estão esses falsos pastores e ministros da palavra do Senhor. Ó, foi por causa do pecado dos profetas e da maldade dos sacerdotes que derramaram o sangue do justo no meio dela. Por isso, tome muito cuidado com esses falsos ensinadores. Peço discernimento de Deus para saber se estes estão vindo em nome de Deus ou em nome de Satanás. Que mais? Vou te falar. Lamentações de Jeremias capítulo 4, versículo 10, que diz assim: a mão das mulheres piedosas cozeram seus próprios filhos e serviram de alimentação na destruição da filha do seu povo. Depois deles terem comido tudo, irmão, tudo que eles viam pela frente, tá na Bíblia, irmão, tá na Bíblia. Depois de eles terem comido tudo, cachorro, gato, rato, espécies que a palavra de Deus tinha condenado para não comer, eles comeram, vendo que não tinha mais o que comer, começaram a se alimentar de carne humana. Você quer isso para sua vida? Eu não quero para minha vida. Glórias a Deus. A gente aprende com o erro dos outros. Se a Bíblia diz para a gente não seguir o que está acontecendo com as nações circunvizinhas, próximo aqui do nosso país, do Brasil, nós não devemos seguir, porque a Bíblia já nos proibiu. Temos que seguir o que está nos mandamentos de Deus, irmão. Quando Jesus, quando o Espírito Santo proíbe alguma coisa que está escrita aqui, é porque Ele quer o nosso bem. Se você está diante das proibições de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus, obedeça, para que você não venha entrar em maldição, irmão. Meu Deus do céu. Mais claro do que isso? Só desenhando, né? Você não vai querer que eu desenhe, né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui, ó. Na pregação que nós estamos aqui hoje está muito boa, irmão. Acho que eu vou até meia-noite aqui hoje, em 2 Reis, capítulo 17. E o versículo 16 que diz assim: e deixaram todos os mandamentos do Senhor seu Deus, e fizeram imagem de fundição, 2 bezerros, e fizeram um ídolo do bosque, e se prostraram perante todo o exército do céu, e serviram a Baal. Sabe o que acontece?
Quando você vê um cristão ou uma cristã tomando uma decisão erradamente, dizendo que aquele é correto e o outro não, sabendo que aquele que eles acham o que é o correto é o que vai aprovar leis que a palavra de Deus condena, esses cristãos nunca foram cristãos. Estão desviados. Tem que aceitar Jesus de novo, ou então estão enganados dentro da igreja. Você sabia disso? Eles estão pensando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Você entendeu? Porque quando eles não observam o que está em Apocalipse 13, Apocalipse 13 é a condenação no número 13, que diz lá sobre a imagem da besta que fala. E olha que eu estou falando de um jeito espiritualmente para você compreender, porque se você tomar a decisão errada, porque no Salmos 22 fala do sofrimento do Messias. Este homem sofreu tanto e sofre tanto porque quer o nosso bem. Em Salmos 22 fala do sofrimento do Messias. Só que em Apocalipse 13, no Apocalipse 13 tem a condenação. O 13 é a condenação. Fala sobre a imagem da besta que fala. Ah, eu tenho que desenhar para você entender, né? Oh, você já entendeu, né? Glórias a Deus. Está aqui no versículo 16, ó. Porque esses que estão no Apocalipse 13 estão servindo a Baal. Porque se tivesse um mínimo, um pouco de raciocínio ainda, ia saber que Deus condena a aprovação do aborto, Deus condena a liberação de tudo quanto é tipo de vício, a descriminalização de todos os vícios, Deus condena a prostituição, Deus condena a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia. Busque na palavra de Deus a resposta. Busque na palavra de Deus para que você possa decidir corretamente. Versículo 17. Também fizeram passar pelo fogo seus filhos e suas filhas e deram-lhes a adivinhação e criam em agoeiro. Venderam-se para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocarem a ira. Veja na palavra de Deus, toda vez que a ira de Deus é provocada, a Bíblia diz que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência, irmão. E olha que eu estou mostrando biblicamente, hein? Glórias a Jesus. Estou mostrando biblicamente. Versículo 18. Pelo que o Senhor muito se indignou contra Israel e os tirou diante de sua face, nada mais ficou senão a tribo de Judá. O que quer dizer, irmão? Que ainda tem muitos que ainda estão indecisos, estão em cima do muro, não sabem o que fazer. Mas eu estou te dizendo aqui agora. Observe o Salmo 22. Quando no Salmo 22 mostra o sofrimento do Messias, é que através do sofrimento, da perseverança, ele está tentando mostrar para vocês o que é melhor. O que é melhor você decidir, porque no Apocalipse 13, a decisão é o pior no Apocalipse 13. Será aprovado a imagem da besta, a marca da besta, onde será tirado todo o dinheiro em circulação e só poderá comprar e vender quem tiver a marca da besta. E uma vez tendo a marca da besta, não tem mais salvação, irmão. Como é que eu vou acreditar em uma pessoa que vai querer aprovar leis que a palavra de Deus condena? Por isso que a Bíblia diz, não segui os estatutos de nações, mas segui os estatutos de Deus. Tá bem claro aqui, irmão. Tá sendo desenhado até na pregação. Glórias a Deus. Deus me chamou para isso. Para falar a verdade do Evangelho e para fazer você entender o que é certo e o que é errado. Aí tem gente que fala assim, você está usando a igreja para isso, você está usando a pregação. Não estou mostrando a verdade. É a obrigação minha. No segundo que está em Eclesiastes, é o dever você obedecer e ensinar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus condena o aborto, a palavra de Deus condena a descriminalização de tudo quanto é tipo de vício, a palavra de Deus condena a prostituição, a palavra de Deus condena a abominação, a imoralidade, o incesto e a zoofilia.
Aí eu vou ficar quieto? Vou ser omisso? Se na lei do homem a omissão é crime, na lei de Deus a omissão é pecado. Eu saber da verdade e não falar a verdade, principalmente para o meu público que me segue aqui, que está comigo nas redes sociais e mídias sociais, é obrigação minha, é meu dever falar a verdade. Mostrar a verdade como... Não é vir pra cá falar a vida dos outros, ficar fofocando com mentira, não. Mas é falar a verdade como a palavra diz, meu irmão e minha irmã. Por isso, esteja na palavra de Deus antes de qualquer decisão. Veja se Deus vai estar contigo nessa decisão. Veja se Deus é a favor. Meu Deus do céu, eu vou falar. Veja se Deus, Jesus e o Espírito Santo é a favor do aborto, é a favor da descriminalização de tudo quanto é tipo de vício, é a favor da prostituição. Eles não são a favor disso. Deus não é a favor da abominação, da imoralidade, do incesto e da zoofilia. Então, se ele não é a favor, então não vou estar do lado da pessoa que vai aprovar essas coisas que a palavra de Deus condena. Mas eu vou ficar do lado e decidir por aquele que diz Deus, pátria, família e liberdade, principalmente liberdade religiosa. Eu vou ficar por aquilo que o Salmo 22 diz. O Messias sofreu, mas venceu. Mas eu não vou ficar no Apocalipse 13, que vai ser aprovado a marca da besta. Entendeu, meu irmão e minha irmã? Entendeu? Glórias a Deus. Vamos continuar para terminar agora. E até Judá não guardou os mandamentos do Senhor, seu Deus. Antes, andaram nos estatutos que fizera Israel, pelo que o Senhor rejeitou toda a semente de Israel e os oprimiu e os deu na mão dos seus despojadores, até que tirou de diante de sua presença. Você não vai querer ser entregue na mão de outra nação, vai querer? Você vai querer ser oprimido por outra nação? Porque aquele que vai querer aprovar todas as leis que a palavra de Deus condena, esse mesmo vai querer entregar o nosso país a outras nações. Com aquela falsa desculpa dizendo, não, vou deixar eles pesquisar a Amazonas. Com aquela falsa desculpa, vou deixar eles pesquisar não sei quantos hectares. Irmãos, irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, se houve o segundo turno, é porque Deus está te dando a oportunidade de você pensar 30 dias se é isso mesmo que você quer. Eu entendo assim. Deus evitou o pior e permitiu acontecer o segundo turno, para você refletir direitinho se é isso mesmo que você quer. Se você quer seguir o pai da mentira ou o pai da verdade. Você entendeu? Você entendeu? Pesquise primeiro. Ainda hoje dá tempo de você pesquisar aqui. Você pega o celular, faz isso aqui, ó. Pesquisa. E você vai ter e conseguir a melhor decisão. Você entendeu? Para terminarmos, irmão, já quero até parar por aqui mesmo. Tá muito bom a mensagem hoje, irmão. Deus está falando profundamente. Porque depois que o Senhor rasgou a Israel, a casa de Davi, eles fizeram o rei Jeroboão, filho de Nebate, Jeroboão, e apartou Israel de seguir o Senhor e os fez pecar um grande pecado. Essa é a intenção. Essa é a intenção. É afastar todos da lei de Deus e fazer eles pecar gravemente, porque a única esperança que nos resta, irmão, é a proteção de Deus. E se você começar a pecar contra Deus, você vai perder essa proteção. E ao perder essa proteção, tudo quanto é tipo de maldição escrito na Bíblia vai acontecer. Porque a Bíblia diz que a maldição sem causa não virá. Antes, porque a provocaram. E é isso que os imorais que estão querendo colocar aquele líder para essa nação, é para poder cometer isso. Aprovar tudo quanto é tipo de lei que a palavra de Deus condena, afastar o povo dos mandamentos da lei de Deus, e depois, irmão, não adianta reclamar, porque Deus avisou como ele tem avisado, de diversos jeitos, de diversas maneiras.
Como diz aqui a palavra do Senhor, e o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas, irmão. Olha como que Deus tem avisando, né? Através da igreja católica, através da igreja evangélica, através de outras religiões, Deus tem avisando, decida-se corretamente, porque eu quero o melhor para o meu povo, principalmente para o meu povo brasileiro, porque Deus, ele é brasileiro, enquanto você quiser que ele ainda seja. Mas se você aprovar e aceitar tudo quanto é tipo de pecado que a Bíblia condena, Deus vai deixar de ser brasileiro, vai embora de vez para o céu, a presença dele vai sair do Brasil e depois, meu irmão, vai ser só o caos. Só o caos. Eu estou conscientemente sabendo o que eu estou falando. Glórias a Deus. O Espírito de Deus colocou isso no meu coração para falar aqui hoje. Glórias a Jesus. Versículo 23 para encerrar. Até que o Senhor tirou Israel de diante de sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportada da sua terra à Síria, onde permaneceu até o dia de hoje. Por isso, meu irmão, não permita que o mal venha para a nossa nação. Porque Deus não vota, é você que tem que votar. Como diz um certo amigo meu pregador, é Jair ou já era. É você que decide o que é melhor. Que Deus possa falar mais forte em cada coração e vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho, da palavra de Deus. Se oriente pela palavra do Senhor. Se você está indeciso ainda, peça um conselho a quem tem conselho para te dar, para que amanhã você possa decidir corretamente e nós venhamos a viver tempos de paz e de prosperidade, e que o nosso Deus continue sendo Deus brasileiro do nosso país, porque Deus é brasileiro, conforme muita gente diz, para que nós venhamos a cada dia se alegrar e todos os dias confirmar Deus, pátria, família e liberdade. E finalizando, é Jair ou já era, conforme está em Juízes, capítulo 10, versículo 3, que fala de Jair. Está escrito lá. Na palavra de Deus, no livro de Juízes, capítulo 10, versículo 3, confirma o que eu estou falando. É Jair ou já era. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus.